Olá, meus amigos, mais um final de semana chegando. Muitas pessoas vão praticar exercício físico, muitas dessas pessoas não praticam exercício físico com regularidade. Então, o tema que eu selecionei hoje é efeitos protetores do exercício físico, a importância da regularidade. Eu sou o professor Léo de Paiva Montenegro e quem quiser acessar meu site é www.leodepaiva.com.br. Há exatos 8 meses atrás, eu publiquei um dos meus primeiros vídeos, no qual o tema foi exatamente esse, sobre a importância da gente praticar o exercício físico de forma regular e quais são os riscos de quem pratica o exercício físico somente final de semana, tá? Sem ter uma regularidade. Então a gente vai passar antes por alguns conceitos aqui básicos, diferenciando a atividade física de exercício físico. Quando a gente fala de atividade física, a gente descreve qualquer atividade que é realizada na qual ocorre um aumento das funções vitais. Tá? Então, você praticou alguma atividade na qual aumentou as suas funções vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, consumo de oxigênio, gasto energético. Então, todas essas funções vitais aumentadas, elas caracterizam a atividade física. Qual é a diferença da atividade física para o exercício? O exercício físico ele tem o mesmo conceito, ou seja, você tem que aumentar as suas funções vitais acima dos níveis de repouso, porém é uma atividade que é sistematizada e regular. Então o exercício físico ele tem um planejamento, ele tem um objetivo, você sabe quais são as adaptações que você vai ter com esse exercício físico. Então a grande diferença da atividade física para o exercício físico é o planejamento. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente fala de qualquer atividade que aumente as suas funções vitais. O exercício físico é uma atividade que aumenta as suas funções vitais, porém é planejada e sistematizada. Para a gente falar dos riscos e benefícios do exercício físico, a gente tem que fazer uma breve revisão aqui do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular basicamente é formado pelo coração, que é o órgão central bombeador do sangue, e a gente tem os vasos sanguíneos por onde esse sangue que é bombeado do coração, ele é transportado. Então a gente tem as artérias, que está representado aqui em vermelho, é um sangue rico em oxigênio. Aqui, essas artérias, elas vão se diminuindo seu calibre e viram as arteríolas, tá? Depois vão se transformando em capilares, onde ocorre a troca com os tecidos. Depois, você tem diversas vênulas, que são pequenas veiazinhas. Essas vênulas vão aumentando o calibre dela e vão se tornando veias, que é um calibre um pouco maior. A pressão das artérias é totalmente diferente das veias. O sangue vem com muito mais pressão nas artérias e uma pressão muito menor nas veias. O sangue que corre nas veias é um sangue pobre em relação ao oxigênio e ele é transportado novamente para o coração, depois para o pulmão para fazer a troca entre O2 e CO2. Depois o sangue retorna ao coração rico em O2 e volta para o sistema, e é todo um ciclo fechado. Então o sangue sai do coração rico em O2 e volta para o coração pobre em O2, é transportado para os pulmões, faz a hematose, troca o O2 e CO2 e volta para o coração rico em O2 para nutrir novamente os tecidos, os órgãos e transportar nutrientes. As alterações cardiovasculares que ocorrem durante o exercício, a gente pode dividir em alterações agudas, ou seja, durante o exercício físico. Então, como alterações agudas, a gente tem aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento do consumo de O2, tem uma distribuição sanguínea importante para os grupos musculares que estão em atividade. Então a gente tem diversas alterações que a gente vai ver uma grande diferença entre indivíduos treinados e indivíduos destreinados. Respostas crônicas, ou seja, quando a gente fala de respostas crônicas, a gente fala de adaptações que ocorrem em relação ao exercício. Então, quando você pratica o exercício físico de forma regular,
você tem um bom planejamento do treino, esse exercício ele vai gerar adaptações positivas. Então, quando a gente fala de adaptações do sistema cardiovascular ao exercício, a gente fala de redução da frequência cardíaca em repouso, a gente fala da redução da frequência cardíaca em exercício, a gente fala da redução da pressão arterial em repouso, redução da pressão arterial em exercício, maior número de capilares e maior economia do miocárdio. Ou seja, se você tem uma frequência cardíaca menor, se você tem uma pressão arterial menor, o seu sistema cardiovascular como um todo, ele trabalha menos. E, em consequência, o músculo do coração, o miocárdio, ele também tem uma demanda menor em relação à sua exigência. Em relação ao número de capilares, quanto maior for o número de capilares, mais fácil fica a troca de nutrientes, de oxigênio. Isso tudo também facilita e requer uma menor exigência do miocárdio. A diferença de indivíduos treinados e destreinados é em relação às adaptações. Então, se a gente pegar um indivíduo treinado, a gente comentou que ele vai ter uma menor pressão arterial de repouso e de exercício, ele vai ter uma menor frequência de repouso e de exercício, ele vai ter uma menor percepção de esforço durante o exercício, ou seja, se a gente pegar um indivíduo treinado e destreinado, a mesma intensidade, o indivíduo treinado vai ter uma percepção de esforço muito menor e o indivíduo destreinado uma percepção de esforço muito maior. Uma maior capilarização, que também é um fator protetor, o indivíduo destreinado uma menor capilarização, uma maior economia do miocárdio do indivíduo treinado. Isso tudo são efeitos cardioprotetores ao exercício. Então, se a gente pegar como exemplo, grande parte dos homens gostam de praticar o futebol no final de semana, porém, uma grande parte deles não pratica exercício durante a semana. Então, deixa de ser uma atividade física, um exercício físico de forma planejada, tá? E passa a ser um momento de lazer na qual ele vai tentar se distrair durante aquele momento. A grande questão é o seguinte: no futebol, as ações geralmente são imprevisíveis, são movimentos de alta intensidade intercalados com movimentos de baixa intensidade, ou seja, ele vai ter que dar aquele sprint, vai ter que dar aquele pique em alguns momentos da partida, porém, muitas vezes ele não está preparado para aquela ação. Isso pode representar um risco cardiovascular aumentado quando comparado com uma pessoa treinada. A pessoa treinada, ela vai ter as mesmas ações de jogo, as mesmas ações imprevisíveis, os mesmos sprints ou corridas em alta velocidade, porém, as adaptações cardiovasculares dele são protegidas porque ele tem adaptações. O risco fica muito aumentado quando essa pessoa ela é obesa, tá? Quando ela associa essa atividade física com cerveja, carnes, e essa alimentação geralmente ela é rica em sal, tá? E quando ela já tem um histórico de placas de ateroma, ou seja, aqui a gente tem um vaso sanguíneo normal e aqui a gente começa a ver o vaso sanguíneo quando ele está ficando obstruído, ou seja, nesse caso aqui, a passagem do sangue ele fica mais difícil. E isso tudo reduz a oxigenação de tecidos, além do risco também dessas placas se soltarem e entupirem vasos de menor calibre, podendo gerar futuramente ou de forma aguda o infarto também. Então, quando a gente fala de exercício físico para indivíduos treinados e destreinados, o indivíduo treinado ele tem fatores cardioprotetores que protegem o coração. Em contrapartida, os indivíduos não treinados ou destreinados, eles geralmente têm uma composição corporal que não é adequada, ele tem hábitos alimentares e hábitos de vida que não são tão saudáveis, ele pode ter histórico, por exemplo, de placas de ateroma que obstrui a passagem do sangue e diminui a oxigenação. Além do mais, essas placas elas podem se soltar e obstruir vasos com calibres menor. Beleza, gente? Então, vocês que estavam aí saindo para praticar o exercício físico, não fiquem com medo, porém,
tentem durante a maior parte do tempo de vocês se preocuparem com questões referentes ao exercício físico, com hábitos alimentares, que vocês vão praticar o exercício físico durante o final de semana com mais segurança. Grande abraço e tudo de bom para vocês aí. Um bom final de semana.